Olá, nós vamos abordar sobre o sensor Huygens, começando pelos fenômenos físicos, né, que explicam o funcionamento do sensor, depois alguns princípios de aplicações, e por último, nós vamos expandir uma das aplicações, falando de um protocolo que foi criado com base nesse sensor. Bom, o fenômeno físico, né, mais importante para entender o funcionamento do sensor é a magnetização de metais. Na imagem da esquerda, nós vemos uma representação de um metal dos dipolos magnéticos que existem nos metais devido à organização dos átomos e às interações interatômicas. Esses dipolos se organizam em grupos maiores, dipolos com o mesmo sentido se organizam em grupos maiores, chamados domínios magnéticos, e quando o metal está desmagnetizado, a somatória do momento magnético de todos os domínios magnéticos é igual a zero, e quando você aplica um campo magnético externo, como pode ser visto na imagem do meio e depois na imagem da direita, esses domínios magnéticos tendem a acompanhar o sentido desse campo externo, ficando todos no mesmo sentido, até um valor de saturação. Então, quando todos os dipolos magnéticos de todos os domínios estão alinhados no sentido do campo, o metal está totalmente magnetizado e ele se comporta como um ímã, com norte e sul, da forma como está também na imagem de baixo. A diferença entre o desmagnetizado e o saturado. Passando para o próximo slide, a gente pode ver como ocorre essa magnetização. Ela é traduzida através de uma curva no gráfico da esquerda, onde o metal parte no eixo Y, nós temos a magnetização do metal, onde os domínios estão aleatórios, sentidos aleatórios, resultante zero, e à medida que no eixo X o campo magnético externo aumenta, a magnetização do metal aumenta, a coercitividade desses domínios magnéticos aumentam, e quando estão todos no mesmo sentido, ocorre o ponto de saturação. No gráfico do meio, nós vemos que para que haja a reversão desse processo de magnetização, não basta simplesmente levar o campo externo a zero. É preciso aplicar um campo magnético no sentido oposto, com um módulo, né, diferente de zero. E, então, começando ali pela extremidade superior direita, nós temos o metal totalmente magnetizado. À medida que o valor desse campo externo vai diminuindo, e quando ele se torna negativo, ali no ponto HC, nós temos o metal novamente numa situação de desmagnetizado, e à medida que esse campo se torna mais negativo ainda, o metal vai se tornar totalmente magnetizado novamente, só que no sentido oposto. Esse ciclo de desmagnetização e magnetização se chama ciclo de histerese. E por último, nós temos o fenômeno físico que é o chamado efeito Bork-Rosen. Na verdade, o que ele diz é que essa curva de magnetização, ela não ocorre, esse processo de magnetização, ele não ocorre de forma linear, contínua, como está desenhado na curva. Na verdade, o que acontece são vários saltos, devido ao movimento dos domínios magnéticos dentro do metal, são vários saltos, mudanças abruptas no valor da magnetização, e o interessante desse fenômeno é que, olhando no próximo slide, nós podemos ver que o efeito Huygens nada mais é do que um efeito Bark-Rosen amplificado. Então, devido à construção desse fio, nós temos duas regiões. Uma região com menor coercitividade, é o soft layer, e uma região com maior coercitividade, o hardcore. Uma região maior coercitividade significa que é mais difícil você magnetizar essa região, só que, no entanto, quando você tira o campo magnético externo, essa magnetização permanece por mais tempo. Então, o que acontece é que, começando ali no canto superior direito, à medida que o sentido do campo magnético externo vai se alterando,
num determinado ponto, nesses 2 pontos destacados, em pontilhado, a região com menor coercitividade magnética, ela se inverte, enquanto que a região com maior coercitividade se mantém ainda no sentido anterior. Isso causa uma anulação do momento magnético total no fio. Então, o que isso causa é justamente uma queda abrupta da magnetização. Então, eles caem de um valor relativamente alto para um valor próximo a zero, num espaço de tempo muito curto. Se esse campo magnético aplicado continuar, o módulo dele continuar aumentando, o que nós vamos ter é uma situação em que o núcleo duro também vai se magnetizar no mesmo sentido, e aí nós vamos ter uma situação de paralelismo. E esse ciclo ele se repete da mesma forma que a histerese. Passando para o próximo slide, tem alguns detalhes a mais, jogando alguns valores. Então, no caso aqui, nós temos as dimensões do fio, o hardcore, o soft layer, e começando no canto superior direito, à medida que o campo magnético, nós temos um módulo do campo magnético externo máximo de 6 militesla. Então, à medida que esse módulo vai diminuindo, mais ou menos quando o campo atinge o valor de menos 1 militesla, ocorre essa mudança abrupta do soft layer, do sentido da magnetização do soft layer, e a magnetização do metal cai. E à medida que o campo vai diminuindo, quando ele chega em menos 6 militesla, a magnetização do fio é total. E o Wiegand Effect é justamente essas 2 regiões centrais que estão destacadas, circuladas no meio. E a seguir, a gente vai falar um pouco da aplicação desse efeito, utilizando uma espira. Então, pela lei de Faraday, a gente tem que a força eletromotriz é proporcional à variação do campo magnético no tempo. E quando a gente olha para uma aplicação com N espiras, essa proporcionalidade se mantém, porém multiplicada pelas N espiras. Quando a velocidade de variação da magnetização do efeito Wiegand no fio é alta, ocorre um pico de força eletromotriz, e que é chamado de pulso, e esses pulsos são a base do princípio de aplicação desses sensores. Na figura da esquerda está ilustrada a influência do campo magnético externo no campo interno do fio. Na primeira, ele está totalmente magnetizado em um sentido, e conforme é aplicado um campo externo em sentido contrário, o campo interno vai mudando e se invertendo até que fica totalmente magnetizado no sentido oposto. Isso é o ciclo que vai se repetindo e vai causando os pulsos. Pode mudar. Nessa aplicação desse artigo, um campo de 6 militesla é aplicado num sensor com 3.000 espiras, e com essas outras propriedades escritas na imagem, e é detectado um pulso de 9 volts por 10 milissegundos. Pode passar. Os sensores Wiegand são usados como geradores de pulsos em muitas aplicações. Quando o campo externo do fio Wiegand é um campo magnético alternado, devido a uma corrente alternada ou um ímã giratório, é criada uma comutação dos pulsos gerados nos fios. Existem 2 modos de comutação, a simétrica e a assimétrica. Na simétrica, o fio Wiegand é magnetizado por um campo magnético alternado entre positivo e negativo, mas com forças de intensidades iguais. Já na simétrica, o campo magnético alternado é de polaridade oposta, e isso faz com que seja gerado um grande pulso em uma única direção, e nessa situação, a direção de magnetização do núcleo, que é magneticamente macio, se inverte, enquanto a direção da camada externa, que é magneticamente rígida, se mantém. Pode passar, tá bom. O pulso gerado pelo sensor de Wiegand, pelo fio de Wiegand, pode ser explorado na fabricação de diversos sensores, entre eles sensores para medição de velocidade, freios ABS, indicadores de posição e anemômetros. Além disso, eles também podem ser usados em cartões de acesso e etiquetas antifurto. Um dos sensores que pode ser feito é o sensor de velocidade, que consiste de objeto rotativo que tem ímãs acoplados. A quantidade de ímãs
acoplado está diretamente ligado com a precisão requerida. Conforme o objeto roda, o sensor produz pulsos positivos ou negativos, dependendo do polo. A velocidade é determinada pela contagem de pulsos. Outro tipo de sensor rotativo é o sensor de velocidade do tambor. Diferente do anterior, que tem pulsos que tem ímãs acoplados, esse é acoplado no objeto um tambor com fios de Huygens. E esses fios são responsáveis por gerar os pulsos. A saída dele, a tensão gerada nele, é menor do que a do sensor anterior, e uma das suas principais vantagens é que, dependendo do sentido da rotação, num sentido os pulsos gerados são positivos, e no outro sentido os pulsos gerados são negativos. Então ele permite, além da velocidade, determinar a direção da rotação. Além disso, tem também o sensor de velocidade linear, no qual um objeto com uma bobina de leitura acoplada passa por cima dos fios, e dependendo da direção que o objeto passa, os pulsos podem ser positivos ou negativos. Bom, como o Caldas falou, uma das aplicações mais recorrentes desses tipos de sensor é nos cartões magnéticos para liberação de portas. E para padronizar esse tipo de aplicação, foi criado o protocolo Wigan, que eu vou falar um pouco sobre a origem dele, sobre o funcionamento e também sobre algumas das vulnerabilidades que existem nesses sistemas. Bom, desde o fim dos anos 70 e começo dos 80, a interface Wigan foi a mais utilizada amplamente no mercado em diversos setores, seja em escolas, em empresas, em órgãos governamentais, em todas as áreas possíveis. Isso se deu por alguns motivos, né? Primeiramente, esses sistemas têm muito baixo custo, o que facilita muito a implantação. Além disso, ele também é muito adaptável a diferentes manufaturas de portas, de sistemas, então é muito fácil encaixar ele na estrutura que você já tem. Como opera o sentido dele, você só precisa do cartão, de um leitor e de um controlador. E aí, com toda essa popularidade, foi criada essa padronização que eu comentei anteriormente, que foi chamada de protocolo Wigan. Bom, esses circuitos que foram comentados anteriormente, eles podem ser colocados em cartão e aí eles ficam sensíveis à passagem de campo magnético, gerando sinais que representam os bits que vão ser lidos, né, para interpretar se aquela porta pode ser aberta ou não pelo respectivo cartão. A padronização de bits que foi gerada a partir disso foi um código mais tradicionalmente com 26 bits de informação, sendo 2 de checagem de erro, 8 referentes ao local de uso, que é o local onde está sendo usado, né? E 16 referentes ao ID da pessoa que está usando o cartão de fato. Como funciona essa checagem de erro? Os 13 primeiros bits, eles têm que ter uma paridade ímpar. E os 13 últimos têm que ter uma paridade par. Então, o bit inicial e o bit final se adequam para permitir que isso aconteça. Porém, esses sistemas apresentaram muitas vulnerabilidades ao longo do tempo, né? Primeiro, ele se trata de um sistema unidirecional, que significa que a comunicação ela só pode fluir do cartão até o controlador, e não no sentido contrário. Então, qualquer atualização que seja empregada no controlador tem que ser empregada também manualmente em cada um dos leitores, o que muitas vezes acaba sendo negligenciado pelo usuário, acarretando em uma série de problemas. E o uso incorreto não se dá apenas no sentido de atualização do circuito, ele também se dá no não monitoramento correto dos cartões, o que faz com que muitas vezes o próprio cliente gere cartões duplicados, por exemplo, gerando uma falha na segurança. E além disso tudo, também foi notado uma fácil manipulação do controlador, né? Em 2007 foi feito um experimento pelo Kim Zetter, onde ele colocou um microcontrolador PIC no leitor do cartão, e só com isso ele conseguiu tanto liberar a ativação do atuador, então a abertura da porta, quanto invadir o controlador principal, descadastrando cartões válidos e cadastrando novos, por exemplo. E aí, isso foi em 2007, então eu esperava que isso fosse solucionado ao longo do tempo. Mas em 2015 foi feito um outro experimento pelo Bernard Mell, onde ele fez de modo similar a clonagem de cartões. Então ele também usou o microcontrolador, colocando no leitor do sensor, e com isso ele conseguiu até clonar os cartões já existentes no sistema e fazer com que eles ativassem as travas.
E essas foram as referências utilizadas por nós, né, para fazer esse trabalho. E acho que é isso.